Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida, na casa, no trabalho, nas viagens, nos hospitais, na casa dos cuidadores que saem para cuidar do idoso que encontra doente ou até mesmo de um doente mais novo. Que Deus abençoe a casa de todos vocês. Abençoe a minha casa também. Eu realmente estou precisando das bênçãos de Deus, que Ele visite a minha casa. Eu sei que Ele visita, mas eu precisava que Ele visitava com mais força agora, estou precisando. Eu vou falar sobre Crônica 2 e estou lendo o versículo 20. Guerra contra os Moabitas e os Anonitas. Depois disso, os Moabitas e os Anonitas acamparam dos Neomitas. Vieram lutar contra Josafá. Anunciaram isto a Josafá, dizendo: uma multidão imensa marcha contra ti do outro lado do mar, do Edom. Já está em Assuntamar, que é em Gade. Josafá ficou com medo e se dispôs a buscar Javé e proclamou um jejum para todo o Judá. O povo de Judá reuniu-se para buscar socorro de junto de Javé. De todas as cidades de Judá vieram para buscar Javé. Josafá pôs-se de pé no meio da assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo de Javé, diante do pátio novo, e exclamou: Javé, Deus de meus pais, não vós sois o Deus que está nos céus e que domina sobre todos os reinos das nações? Em vossa mão estão a força e o poder, e ninguém pode resistir. Não fosse vós, nosso Deus, que diante de Israel, vosso povo, expulsasse os habitantes desta terra, e adestes a raça de vosso amigo Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para vosso nome, dizendo: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, punição, peste ou fome, comparecemos diante desse templo, diante de vós, pois vosso nome será neste templo. Clamaremos a vós em nossa angústia. Nós nos ouvireis e nos salvareis. Eis agora os Anonitas, os Moabitas e os habitantes das montanhas de Seir, através dos quais não deixastes Israel passar quando vinha da terra do Egito, de sorte que se afastou deles sem os destruir. Agora nos pagam, vindo expulsar-nos da nossa herança, que nos destes como propriedade. Ó meu Deus, não exercerás justiça sobre eles, posto que não tenhas força diante dessa multidão imensa que nos ataca? Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para vós. Todos os habitantes de Judá se mantinham de pé na presença de Javé, junto com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da assembleia, o Espírito de Javé desceu sobre Jaazel, filho de Zacarias, filho de Banaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, o levita, um dos filhos de Asaf. Ele exclamou: prestai atenção, vós todos de Judá e habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos fala Javé: não temais, não vos deixei atemorizar diante dessa imensa multidão, pois esta guerra não é vossa, mas de Deus. Descei amanhã contra eles, subirão pela encosta de Cis, e vos encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis de combater neste momento, terei posição. Tomai posição, ficai preparado, e vereis a salvação de Javé em vosso favor. Judá e Jerusalém, não temais, nem vos atemoreis. Parti amanhã ao encontro deles, e Javé estará convosco. Josafá inclinou com o rosto em terra, e todos os de Judá e os habitantes de Jerusalém prostraram-se diante de Javé para o adorar. Os levitas da linhagem dos Catitas e dos Coeritas puseram-se então a louvar Javé, Deus de Israel, em voz alta. Na manhã seguinte, levantaram-se bem cedo e partiram para o deserto de Tecoa. Enquanto saíam, Josafá de pé exclamou: ouve-me, Judá e habitantes de Jerusalém. Crede em Javé, vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e triunfareis. A seguir, depois de ter deliberado o povo,
designou cantores para Javé, que, revestido com os ornamentos sagrados, marcharam diante dos guerreiros, louvando e dizendo: Louvai a Javé, porque seu amor é para sempre. Quando começaram a cantar e a louvar, Javé pôs emboscada contra os amonitas e moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Os amonitas e os moabitas insurgiram contra os habitantes da montanha de Seir para destiná-los ao extermínio e destruí-los. Mas quando aniquilaram os habitantes da montanha de Seir, eles contribuíram para se aniquilar uns aos outros. Quando os homens de Javé chegaram a certa altura, de onde se avistaram o deserto, olharam para a multidão e só viram cadáveres estendidos pelo chão. Ninguém tinha escapado. Então vieram Josafá e sua gente para saquear os seus despojos. Encontraram entre eles gado em grande quantidade, riqueza, vestes e objetos preciosos. Apanharam mais do que podiam carregar e passaram 3 dias ocupados no saque, e tão abundante que era a presa. No 4º dia reuniram-se no Vale da Bênção e por ali bendisseram a Javé. Deram ao lugar o nome de Vale da Bênção, nome em uso até hoje. Depois todos os homens de Judá e de Jerusalém, como Josafá, à frente, voltaram muito alegres a Jerusalém, pois Javé os havia alegrado à custa dos inimigos. Chegaram a Jerusalém no tempo de Javé, ao som de liras, de cítaras e das trombetas, e o terror de Deus se abateu. Sempre todos os reinos daquelas terras, quando souberam que Javé havia combatido contra os inimigos de Israel. O reinado de Josafá foi calmo, porque seu Deus lhe deu paz de todos os lados. Fim do reinado de Josafá. Josafá reinou em Judá. Tinha 35 anos quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selá. Seguiu o modo de proceder de seu pai Asa sem se desviar, fazendo o que é justo aos olhos de Javé. Contudo, os lugares altos não desapareceram, porque o povo ainda não havia fixado seu coração em Deus de seus pais. O resto da história de Josafá, do começo ao fim, acha-se escrito no livro dos Atos de Geu, filho de Anani, que foram inseridos do livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, que procedia iniquamente. Associou-se a ele para construir navios que chegaram a Tarsis. Foi em Acion-Gabé que os construíram. Mas Eliezer, filho de Dodias, de Maresa, profetizou então contra Javé, contra Josafá, porque te associaste a Ocosias. Disse: Javé abriu uma brecha em tuas obras. Os navios se despedaçarão e não puderam partir. Os navios se despedaçaram e não se puderam partir para Sars. Palavra do Senhor. Graças a Deus.